Então vamos lá. Isso aqui não é exatamente uma aula, mas é uma informação importante para conseguir acompanhar as próximas explicações que eu vou fazer e entender um pouco de como eu estou construindo, que é sobre como eu misturo as cores. Como é que a gente faz essa mistura de cores aqui no ambiente digital, né? Porque, por exemplo, se eu pegar o amarelo e pegar o azul, se eu passo um por cima do outro, eles não se misturam. No digital, normalmente não é assim. Tem uns programas muito legais que simulam, mas normalmente não. Normalmente ele vai cobrir um ao outro. Então tem algumas formas de fazer isso e eu vou mostrar para vocês as que eu uso. Uma coisa que eu uso é diminuir o fluxo e a opacidade. E aí, uma vez que isso é feito, ó, os valores começam a se somar. Os valores começam a se somar. O que acontece quando a gente seleciona uma cor já misturada e pinta de novo é que essa segunda passada ela vai ficar mais homogênea e vai ficando cada vez mais difícil de ver onde começa uma e termina a outra. Quanto mais se diminui aqui, mais difícil vai ficar de perceber a diferença. E aí a gente tem um valor bem misturado aqui agora. Isso aqui já não é mais um amarelo ou um azul especificamente. Se a gente faz a mesma coisa, o verde e o azul, vai dar uma sensação parecida. Olha lá, já temos uma mistura. Já temos uma cor aqui no meio que não é nenhuma nem outra. Beleza, essa é a primeira forma e mais simples de fazer a mistura. Outra forma que é muito boa para fazer isso, para pegar cores diferentes, outra forma de fazer isso é com a ferramenta borrar, ou smudge, da configuração que você tiver aí. E essa ferramenta aqui, na verdade, você pode usar o pincel que você quiser para ela, tá? Eu gosto muito desse aqui, que dá um efeito de... dá um efeito de tinta mais realista, mas não faz diferença. Pode ser o nosso soft round, o nosso... ó, ele mistura igual, tá? Ele vai fazer essa mistura. Tá vendo que não tem mais uma linha reta como tinha da outra vez? Não tá mais tão definido porque eu dei essa borrada. Quanto maior eu deixar esse pincel, maior vai ficar a bagunça com relação às cores. Beleza, temos essa ferramenta. E para encerrar, vou mostrar uma última forma que eu gosto muito. Esse eu vou usar o vermelho e o azul. Que dentre as opções de ferramenta de pincel, existe a ferramenta pincel de mistura, que é justamente para misturar essas cores. Eu vou trocar, vou botar o meu round, que é justamente para fazer essa mistura. E é interessante dar uma olhada nas configurações desse pincel. Olha aqui, ó, ele te mostra uma miniatura das cores que estão influenciando, né? Eu troquei aqui a cor para vermelho e ele me demonstrou o vermelho. Então, quando a gente riscar, ele vai misturar o vermelho em cima das outras cores. Quando eu pego o azul, ele vai ver que eu estou jogando o azul por cima. E é interessante ver aqui, ó, que a gente vê quanta carga dessa tinta vai ter e quão molhado está o nosso pincel e quanto vai misturar. Então, se a gente começar a alterar essas configurações, a gente vai ter uns resultados bem diferentes, ó. Eu acho esse pincel aqui muito bom para construir ambiente, tá? Porque ele mistura de uma forma não muito controlada. E quando a gente quer construir coisas orgânicas, a gente quer que essas misturas sejam não muito controladas. Então, acho que eu expliquei as três principais formas de misturar cor.
E uma última forma que eu gostaria de mostrar para vocês é seguinte, vou voltar para o meu pincel normal, é com o uso do nosso gráfico. Por exemplo, eu tenho um ambiente verde e eu tenho um ambiente azul. Então eu peguei uma cor daqui e uma cor daqui. Se eu quiser fazer a mistura, é só eu ir mais para o meio. Viram só? Aí aqui a gente faz aquela mistura que eu mostrei lá no início. Uma vez que você criou o degradê indo pelo caminho que você quiser no disco, fica mais fácil de fazer a mistura. Pronto, tá? Mais uma forma de fazer mistura de cor. Qual é a melhor forma? A que você achar mais confortável para usar. Não existe forma certa de fazer essa mistura desde que ela aconteça. Então agora a gente vai falar sobre bordas. Para isso eu trouxe o suporte dessa nossa imagem, onde tem uma variação de nitidez de imagem muito grande entre o início e a parte de trás. E para começar eu quero demonstrar o olho humano é naturalmente atraído por bordas bem definidas, como essa borda da xícara aqui, como esse pedaço aqui, a base do prato, o contorno do pires. Todas essas bordas são muito bem definidas. A diferença entre a parte de cima e a lateral da madeira da mesa. Tem algumas bordas que são muito claras para a gente e por isso a gente foca o nosso olhar nessa primeira parte da imagem. É por isso que a gente foca na xícara e não na pessoa lá atrás, ou nas cadeiras, ou nas dezenas de coisas que tem na prateleira. E existe uma outra informação importante sobre as bordas, que é com relação às cores, não só a rigidez da transição entre um tom e outro. Como, por exemplo, nesse pequeno pedacinho aqui, ó, existe uma leve confusão sobre onde começa e onde termina a borda dessa madeira, porque ela está recebendo muita sombra do pires. Todo o corpo do personagem aqui, ó, tá misturado, a gente não consegue dizer onde é o fundo, onde é o braço, onde é o peito ou onde termina o peito ou o braço dele lá atrás. Por conhecimento de anatomia, eu vou presumir que o peito é aqui, mas não tem uma divisão clara. Da mesma forma, o rosto dele. E quando a gente tem uma fonte de luz muito forte, como esse aqui, que provavelmente é uma luminária, tudo dentro dessa emissão de luz fica confuso. Não dá para saber. No entanto, apesar de ter uma imagem extremamente borrada, com bordas não muito definidas aqui, com relação à rigidez, elas estão bem borradas. Apesar disso, existe uma diferença muito grande de cor. Aqui é um contraste muito grande, né, entre o preto e o branco. E esse contraste faz a gente perceber melhor as formas. Não na parte interna. A gente nunca vai conseguir dizer qual é a textura dessa cadeira, mas a gente consegue dizer que é uma cadeira por causa da silhueta e por causa do contexto. Que contexto? Tem uma mesa aqui. Então a gente presume que essas formas que são agrupadas pelo padrão são cadeiras. E eu gostaria de demonstrar mais uma coisa aqui no que diz respeito a essas formas básicas, tá? Para isso eu vou usar seleção de cor normal. E aqui a gente tem três formas tridimensionais. Elas são desenhadas com shapes, né? com elementos bidimensionais, mas o nosso cérebro consegue entender elas como formas tridimensionais. Então aqui eu tenho um cone, uma esfera e um cubo, não um triângulo, um círculo e um quadrado. Sempre que a gente desenha, é ideal que a gente raciocine, a gente pode até imprimir isso no nosso desenho, trazer a sensação de objetos chapados, mas a gente precisa ter um entendimento da forma tridimensional do que a gente está desenhando. E aí, por que eu vim fazer isso aqui? Para falar com vocês sobre bordas. Quando a gente faz uma demarcação muito rígida,
Isso quer dizer que tem uma luz muito forte demarcando as coisas. E dá a sensação de que existe um corte aqui. Dá a sensação de que muda a orientação desse objeto. Se a gente pegar o smudge e der uma leve variada aqui, ó, ela já fica um pouco mais suave. Ela já começa a passar um pouco mais da sensação de tridimensionalidade. A luz fica um pouco mais difusa. Aqui, ó, a luz está muito forte. Se eu fizer isso aqui, ela já fica instantaneamente um pouco mais fraca, um pouco mais difusa. Vou continuar aqui, só para a gente visualizar. E aí o que acontece quando a forma é muito reta? Se a gente tira essa definição, a gente perde a rigidez da forma. A gente não tem mais aquela aresta muito bem definida. Então, nesse caso, objetos com arestas muito bem definidas não podem ter as bordas borradas, porque senão a gente perde a definição. É muito comum quando a gente está começando a fazer a pintura, a borrar tudo na intenção de fazer a luz difusa, né, para dar uma naturalidade. Mas aí a gente perde alguns elementos, como por exemplo a definição dessa forma. No entanto, apesar disso, a gente pode raciocinar de uma forma diferente, como por exemplo, diminuir a quantidade de informação que a gente tem que captar para entender a forma. Perceba. Daquela esfumaçadinha aqui, que eu estava comentando. Mas perceba, se eu tenho toda essa estrutura aqui, olha quanta informação eu tenho para entender esse objeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 informações para ser lida para a gente conseguir entender é um cone, uma esfera e um cubo. A gente não quer isso. Quer dizer, às vezes a gente vai querer isso, mas às vezes esse elemento não vai ser o elemento principal da nossa imagem. Então a gente quer que ele não seja lido com tanta atenção, como por exemplo para reproduzir um ambiente de fundo onde não é o foco da nossa imagem. Ele está lá só para construir a composição do ambiente. Então como a gente constrói isso? Por exemplo, usando a iluminação. Vamos supor que você não quer usar, vou pegar a cor mais escura que eu tenho e vou compor considerando a imagem que eu tenho. De cara, eu já destruí a conexão aqui embaixo. Todas elas já estão unidas numa coisa só. E aí, ó, eu vou pegar o nosso branco lembram que eu falei da rigidez, né? Eu estou destruindo a rigidez ali, ó, porque esse pincel ele não é muito definido, ele é bem sujo. Mas não tem problema. Porque a gente vai construindo isso ao longo da imagem, tá? A gente vai construindo essa informação. Como assim? Ó, agora eu consigo recortar o que eu não quero. Então a imagem está rígida e fixa de novo. E olha só como eu não preciso daquela definição toda que eu estava mencionando, tá vendo? Eu consigo misturar dois ambientes aqui, ó, sem grandes problemas. Isso significa o que no momento da leitura? A gente tem um ambiente, uma informação de leitura
2, toda essa aqui 3, 4 e 5. Diferente das 9, ó. 1, 2, 3. Perceba que isso aqui é uma coisa só. 3, 4 e 5. E aqui 9. A gente reduziu 4 formas só adicionando a mistura de bordas, mesclando objetos com conhecimento de borda. E quando a gente coloca esse tipo de construção fora do foco da nossa pintura, perceba quando eu tiro o zoom dele, me diz você que diferença que faz no total. Você continua lendo exatamente as mesmas informações, um cone, um círculo e um cubo, mas tem menos informação para ser lida. Isso é válido para o que a gente vai aplicar muito em breve nas próximas aulas.